amados, essa manhã de domingo, Escola Vida, iremos estudar sobre o fruto do Espírito. É muito importante, principalmente, você tem que saber com quem está lutando, né? As armas que você irá usar e principalmente os frutos que você precisa dar. O cristão precisa dar frutos. Então fique conosco, é muito importante a lição de hoje, para que não haja uma confusão daquele que está saindo das trevas e vem para a luz e continua dando frutos das trevas. Então hoje nós vamos entender que nós temos que dar fruto do Espírito. Vai ser uma bênção. Fique conosco. E se possível compartilhe. Vamos orar. Pai, obrigado por esse domingo. Abençoe, Pai, tanta gente doente. Pai, derrama o teu amor, a tua misericórdia. Agradecemos porque as vacinas já estão aí, quase já em prontidão, Senhor. Abençoe a distribuição, Senhor. A finalização, que a eficácia dela também, Senhor. Abençoe os médicos, tantos médicos que estão aí vivendo tempos difíceis por consequência da Covid, por estar em UTIs e aí estarem com consequências difíceis. Fique conosco nessa lição, fale conosco, em Cristo Jesus, teu Espírito Santo fale. Amém. Amém? Então vamos lá. Fruto do Espírito. O fruto, é claro, a gente entende como algo que uma árvore dá. A Bíblia nos fala, não tem como o espinheiro da uva. A Bíblia também nos fala que não tem como a erva daninha da videira, né? Então a Bíblia nos fala que não tem como, amados, não tem como. Nós vivemos num mundo hoje que achamos que espinheiros vai dar uva. Não vai dar. Então vamos ver o fruto que eu tenho que dar e que você também tem que dar. Vai ser muito bom, vai ser um desafio muito grande para nós hoje. Vamos lá. Mas o fruto do Espírito, eu estou em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. O apóstolo Paulo, ele fala em Gálatas aqui da guerra entre o fruto da carne e o fruto do Espírito. Você vê como é que a coisa é tão sutil, né, amados? Às vezes essa guerra é aquele negócio explosivo, né, que todo mundo vê, mas às vezes essa guerra é muito sutil, né? Estamos dentro de uma guerra e às vezes nem percebemos, não é verdade? Então ele fala da guerra entre a carne e a guerra entre o Espírito. Existe essa guerra, e a Bíblia fala que a carne, né, a carne quer vencer, mas o Espírito também quer. Mas tem um detalhe interessante: nós somos inclinados para a carne. Esse é o grande perigo. Nós somos inclinados para a carne. Por isso que não podemos dar mole para a carne, porque nós já temos essa inclinação para a carne, essa natureza. E do outro lado, o Espírito vem e nos faz inclinar para o Espírito. Vamos lá. Ao final do estudo dessa lição, você deverá ser capaz de descrever com suas palavras as virtudes que evidenciam o fruto do Espírito na vida do discípulo. Deseja viver de tal maneira, ou desejar que a sua vida se identifique com a vida do Senhor Jesus. Então, a minha vida tem que ser, né, ou procurar ser vivida da mesma maneira do Senhor Jesus. Vamos caminhando. A nossa vida deve ser uma imitação da vida de Jesus Cristo. Quando nos identificamos com Jesus Cristo, através do batismo, estamos dizendo que de agora em diante viveremos como Ele viveu. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a plenitude de Cristo Jesus. Para prosseguirmos, precisamos conhecer a função do Espírito Santo, que é glorificar o Senhor.
ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Então, a função do Espírito Santo é glorificar o Senhor e tornar conhecido quem? A vocês. Então, nós precisamos entender e permitir que Jesus seja conhecido em nossa vida. Se nós, por exemplo, vermos em João capítulo 7, versículo 39, diz assim: ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde, receberiam os que nele crescem. Como é que a gente recebe o Espírito Santo? Crendo em Jesus. Olha só, Jesus estava se referindo ao Espírito Santo que mais tarde receberiam o que nele cresce. Então, aquele que crê em Jesus já recebe o Espírito Santo, ou seja, aquela inclinação da carne, aquela guerra basicamente perdida. Então, quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, há uma transformação, o Espírito Santo te apruma e te leva para o lado de Jesus, para que você leve uma vida na plenitude de Cristo Jesus. É por isso que as pessoas que estão lá embaixo, né, estão lá no fundo do poço, e quando aquelas pessoas já estão derrotadas, né, pela carne, quando elas aceitam a Jesus, e a Bíblia nos fala que quando aceita Jesus, recebe o Espírito Santo, essa pessoa recebe o Espírito Santo, ela é uma nova criatura. Você quer ver que coisa maravilhosa sobre o recebimento do Espírito Santo? Em Romanos capítulo 6, olha que coisa linda, Romanos capítulo 6, versículo 3, diz assim: ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. O que é morte? Sepultamento. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo. Por isso que quando a gente batiza, né, e há essa simbologia de quê? Da morte de Jesus, do sepultamento de Jesus. Por isso que aqui a gente batiza a pessoa, o quê? Como se a pessoa estivesse o quê? Sendo sepultada. A gente põe a água e cobre a pessoa toda com água. A gente não batiza por aspersão, não. A gente mergulha a pessoa na água mesmo. Por quê? Porque, como está dizendo aqui, ó, é como a morte de Cristo, né, por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também andemos em novidade de vida. Ou seja, Jesus morreu, mas ressuscitou. E o batismo também faz isso. Você é mergulhado nas águas, e quando você é levantado, a Bíblia nos fala: andemos em novidade de vida. Ou seja, eu agora tenho que andar em nova vida. Que coisa boa! Eu tenho que ser agora uma nova criatura. Eu não posso agora nessa guerra perder para a carne, mas agora andar numa nova vida. E se dessa forma formos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído. Velho homem. O que é o velho homem? E agora? Velho homem nosso é terrível. Quem veio do mundão, né, igual eu vim, o pessoal que veio do mundão, o velho homem nosso, olha, não era fácil. E a Bíblia fala do velho homem. Fala que sabemos que o nosso velho homem foi crucificado. Ou seja, o nosso velho homem tem que ser crucificado. Ou seja, aquilo que eu fazia antes de Cristo tem que ser ali, ó, crucificado na cruz. Já não me pertence mais. Agora eu tenho uma nova vida. Então, esse velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído. Que coisa linda! Ou seja, aquilo que eu fazia, ou aquilo que você fazia antes de Cristo, o corpo do pecado foi destruído. O velho homem foi crucificado com Cristo. A forma como você vivia, ela foi crucificada com Cristo. Ela não precisa mais entrar em ebulição. Essa tentação, ela não te vence mais, porque ela foi
crucificada com Cristo. E o corpo do pecado foi destruído, e não mais para que não mais sejamos escravos do pecado. Meus irmãos, o pecado escraviza. Olha que texto lindo, olha que texto lindo. O pecado foi crucificado com Cristo, o velho homem foi crucificado com Cristo, e o pecado agora não me escraviza mais. Aquilo que, quem sabe você está aí agora me ouvindo, ainda não aceitou Jesus como Salvador, entrega sua vida a Jesus, e aí você vai entender que o velho homem será crucificado com Cristo, e o pecado que te escraviza não terá mais poder sobre a sua vida. Creia nisso, entregue a sua vida a Jesus, o Espírito Santo irá viver na sua vida e irá fazer parte a partir de agora, em cada momento que você viver. Vamos lá, introdução. Quando permitimos que o Espírito Santo controle nossa vida, ele produz em nós as mesmas qualidades encontradas na vida do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, é uma nova criatura, é uma nova vida em Cristo Jesus. Quem produz isso? O Espírito Santo. Não é você, não é intelectualidade, não adianta querer chupar o peito e dizer que sabe tudo. Não! É a misericórdia de Deus, é o Espírito Santo. Por isso que ele faz isso com pessoas simples também, que às vezes não sabem nem escrever o nome, mas é o Espírito Santo que dá uma nova vida. Ou seja, ele o glorifica ao apresentar o seu caráter ao mundo através de nós. É isso que a Bíblia chama de fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito é a evidência da presença e plenitude do Espírito na vida do crente. O que é fruto? Fruto é a evidência do Espírito Santo na vida do crente. Há essa evidência do Espírito Santo na sua vida, né? Estamos agora chegando na época da manga, né? Ano passado não deu muito bem manga empada não, mas esse ano parece que a coisa já está até antecipando, né? Só você andar na beira-rio aí, você vê as pessoas ali cutucando, né? Com a varinha, manga. Mas olha só, uma coisa importante, o Espírito Santo é a evidência da presença do Espírito Santo na vida do crente. O Espírito Santo precisa ser uma evidência na sua vida. Ou seja, se você tem um pé de manga, tem que dar manga. Tem que dar manga. Se não tem manga, você já vai olhar de maneira meio torta, né? De interrogativa, né? O que está acontecendo com esse pé de manga aí? Já é 1 ano, 2 anos que não dá fruto. Então, o Espírito Santo, ele tem que ser uma evidência na sua vida. Tem que ser uma evidência na sua vida no seu meio secular, onde você trabalha, nos vizinhos, né? Parente, familiar. Eu, sinceridade, quando eu vejo que assim, o Espírito Santo precisa ser uma evidência na minha vida, eu tenho muito cuidado com o vizinho. Eu tenho muito cuidado com o vizinho. A minha casa é uma casa ela é um pouquinho grande, ela tem meio ocas, né? Meio oca porque está faltando móveis, né? Vamos ser bem claros. Não, estou brincando, mas preciso completar os móveis ali. E às vezes que a gente fala, dá um eco, né? Parece que a gente está falando alto, né? E às vezes eu estou aqui embaixo, né? E tem escada, e a minha esposa está lá em cima. E aí eu não quero subir a escada porque eu tenho artrose no quadril. E aí eu meio que grito: Otávio, pega para mim aí um calção, pega para mim aí o celular e tal. Então, eu já estou meio que me policiando, né? Porque às vezes eu não quero subir escada. Agora não, agora estou subindo escada de propósito para não dar vazão quem está passando na rua. E nem os vizinhos que estão do nosso lado. Então o Espírito Santo tem que ser uma evidência. Nós temos que vigiar, irmão. Nós temos que vigiar. Nós representamos a igreja de Cristo. O fruto do Espírito é a evidência da presença e a plenitude do Espírito Santo na vida do crente. A eles quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse ministério que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Fruto do Espírito versus dom do Espírito e versus dons espirituais. É isso daí. O fruto do Espírito não pode ser confundido com o dom do Espírito.
ou dons do Espírito. O dom do Espírito é a concessão do Espírito. Os dons do Espírito são capacitação espiritual que o Espírito confere aos crentes para a realização de ministério específico na igreja e no serviço cristão. Se a gente observar na Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13, diz assim: pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Vou repetir, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, é muito importante esse versículo. Pois em um só corpo, todos nós, fomos batizados em um único Espírito. Olha só, não tem dois Espíritos não, nem três, nem quatro, não. Todos nós fomos batizados em um único, olha esse dedo aqui, ó, um único Espírito. Quer judeus, gregos, escravos, livres. E a todos nós foi dado a beber de um único Espírito. Quando você crê em Jesus, você é batizado, você é selado em um único Espírito. Amém? A carne e o Espírito são... introdução. Os crentes de Corinto, embora tivessem o Espírito, os dons do Espírito, eram carnais, não podiam receber alimento sólido, eram crianças na fé. Infelizmente, né, irmãos, a gente vai encontrar situações de crentes que são carnais, né? E os crentes da igreja de Corinto eram assim, eram ainda criancinhas, né, na fé, e não queriam crescer, e crescer às vezes dói, na verdade. Criança é cheio de chamego, é cheio de exigência, não é verdade? Então os crentes em Coríntios eram cheios de vontade, mas não deixavam a vontade do Espírito ser evidenciado em sua vida. Então eram crentes que não cresciam na fé. E amados, eu estava numa igreja, fiquei sabendo, né, numa igreja lá no Paraná, que chegou alguém lá para tentar fazer um trabalho, né, de convidar pessoas para a igreja, né. Aí disse que um líder chegou e falou assim: não precisa convidar não, do jeito que está aqui está bom, do jeito que estamos nós aqui está bom demais. Mas aí o reino de Deus é para somente nós? Que barbaridade é essa? A Bíblia fala que Deus quer que todos sejam salvos, 1 Timóteo 2,4, todos sejam salvos, Cristo morreu por todos. Agora, que filosofia é essa? Do jeito que está aqui está bom, que nada. Se precisar, ou se der para você colocar 2 cultos na sua igreja, coloca 2 cultos. Quanto mais pessoas serem salvas, povoar o céu, é isso que Jesus morreu por todos e quer salvar todos. Que nós crentes não venhamos assim, objeto, né, de interrupção para que pessoas venham ser alcançadas. O apóstolo Paulo exorta os crentes da Galácia a andarem no Espírito, a fim de não serem vencidos pelo desejo da carne. Criança gosta muito de ser servido, não é verdade? Então os crentes de Corinto gostavam muito de ser servidos, né? Então o que nós temos que prestar atenção é que tipo de crente que eu tenho sido, né? Eu estou querendo ser servido, né? Criança gosta muito de arrumar confusão. Sabe criança que pega aquela bola assim e põe debaixo do braço e ninguém tira? Tipo assim, a bola é minha, ninguém brinca mais, né? E só eu vou chutar a bola. Então a gente tem que deixar de ser também orgulhoso, sabe, como os crentes em Corinto eram. Por isso digo, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. A carne e o Espírito são opostos, travando um combate contínuo. Não brinque não, tá? A carne e o Espírito são opostos, travando um combate contínuo. Ou seja, você venceu a carne de manhã, fica esperto, tá?
fique esperto. Fique esperto, porque a tarde é a tarde e a noite é a noite, né? A minha esposa chegou hoje alegre, fez um trabalho, terminando as provas da faculdade, e fez um trabalho excelente, e trouxe um vasinho lindo, né? E quando ela chegou em casa com aquele vasinho lindo, a cachorra nossa entrou na frente dela e derrubou, né? Desequilibrou ela. Aquele vaso lindo foi e caiu no chão. Brum! Aí eu só ouvi o barulho, né? Ouvi o barulho e a minha esposa olhou para a cachorra olhou para ela. Então, quer dizer, à noite, foi agora há pouco, né? A gente está sendo gravado agora, né? À noite. Então você vê, vigia de manhã, vigia à tarde, mas vigia à noite também. É o dia todo estando aí com a vigilância contínua. Introdução. Vamos lá, estamos caminhando. São crianças em Cristo. 1 Coríntios 3. 3, do 1 ao 3. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como carnais, como a criança em Cristo. Deles leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque a inveja e divisão entre vocês não estão sendo carnais e agindo como mundanos. Então, a Bíblia nos fala sobre criança na fé, né? E o apóstolo Paulo diz: eu não pude falar como espirituais, não é? Espirituais, mas vocês ainda são crianças na fé. E isso é um problema, isso impede da igreja crescer, irmãos. Isso impede da igreja crescer, né? E eu tenho ouvido muito as pessoas falando da recepção da nossa igreja, né? Eu tenho ficado muito feliz mesmo. E nós temos que avançar cada vez mais, né? E a gente pode fazer muito mais, não é verdade? Então, olha o que o apóstolo Paulo diz. Gente, vamos entender, né, que nós não podemos ser como crianças em Cristo, né, Jesus. Né? E criança é o seguinte: crianças não estão adaptadas, né, para certas ocorrências, né, certas obrigações, né? Quer ser carregado no colo, quer ter privilégio, né? E olha as coisas e critica, sabe? Aí a criança já não faz isso, mas nós como adultos, a gente tem que prestar atenção, olhar as coisas, sabe? Só criticar, aí a igreja vai crescer como é que o reino de Deus vai crescer, sabe? Então o apóstolo Paulo diz: eu não pude falar como espirituais não, que a coisa aí está feia. Andam segundo a carne. Vamos lá, Romanos 8:8. Andam segundo a carne. Diz assim: quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Isso é uma grande verdade. Quem é dominado. Você lembra lá em Romanos 6, quando diz assim: vocês eram escravos, mas agora não são mais? E aqui está dizendo o contrário. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. É o grande desafio nosso, né? A gente não pode ser dominado pela carne, não é verdade? E às vezes eu não estou falando só para crente aqui, tá bom, irmãos? Eu estou falando ainda por aqueles que Deus já tocou no coração, mas que ainda não tomou uma decisão. Então, se a carne está te dominando ainda, é tempo de você tomar uma decisão, porque a Bíblia nos diz que os nossos pecados serão crucificados com Cristo. Ou seja, o velho homem será crucificado com Cristo. Não permita que a carne te domine. Não permita isso. Tá bom, irmão? Porque quando a carne te dominar, você não vai poder agradar a Deus. Olha o final disso: agradar a Deus, não agradar a si mesmo. Quando a carne nos domina, você tem a tendência de agradar a si próprio. Mas quando ela
não te domina, aí você passa a agradar a Deus. Você está agradando a carne ou a Deus? Deixa essa pergunta para você. Vamos lá. Não tem amor à palavra de Deus. Aí em João 14. João 14, versículo 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Então, quem me ama, obedecerá a minha palavra. Meus irmãos, como é que está a leitura da palavra de Deus para você? Então, olha o que Jesus disse: quem me ama, obedecerá a minha palavra. Nós estamos deixando muito isso em vão, né? Ou deixando para escanteio, né? Se você ama Jesus, né? As pessoas estão gritando por aí, né? Eu amo Jesus, eu amo Jesus. Então Jesus está dizendo: se você me ama, você precisa ler a minha palavra, você precisa obedecer a minha palavra. E aí, meu Pai o amará, e nós viremos e faremos morada nele. Também outra coisa, sabe? Vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus. A Bíblia está sendo clara aqui. Quando você ama e obedece a palavra, meu Pai e eu viremos e faremos morada nele. Se você quer que o Senhor faça morada na sua vida, obedeça a palavra, leia a palavra, não abra mão disso, sabe? Não vão partir para o lado místico da fé. Olha que versículo claro. Olha que versículo claro. Quem me ama, obedece a minha palavra. Não testemunho de Cristo habitualmente. Atos 1:8. Atos 1:8 diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, serão minha testemunha em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, não testemunham de Cristo habitualmente. Você tem testemunhado de Cristo habitualmente? Acho que tem 2, 3 semanas nós trabalhamos um pouco sobre isso, né? Estudamos sobre isso, testemunho, né? E relacionamento, uma semana, outra sobre testemunho. Qualquer coisa você volta lá, entra lá no Facebook da Primeira Igreja Batista de Pádua, está lá sobre testemunho. Mas nós recebemos o Espírito Santo, amado Deus. Irmãos, que coisa clara. Receberei o Espírito Santo para dar testemunho. Onde é que está essa geração? Essa geração, sabe, cheia do Espírito Santo. Há uma motivação clara. Não vamos apagar o que está escrito aqui, não. Você recebeu o Espírito Santo para dar testemunho. Jerusalém é onde você está, sabe? Eu estou sentindo falta, né, de fazer missões, né? E quase todo ano a gente ia na Alemanha, aí também fomos, por aqui também, fomos na Amazônia, sabe? Mas isso daí é muito forte, né, gente? Dar testemunho, mas aqui também, a gente tem que dar testemunho aqui também. Não pode abrir mão disso também não. Você tem o Espírito Santo para dar testemunho aonde você colocar a planta dos seus pés. Grave bem isso. Vamos lá, caminhando. Seu louvor não agrada a Deus. Hebreus 13:15. Seu louvor não agrada a Deus. Diz assim: por meio de Jesus, portanto, oferecemos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto dos lábios que confessam o seu nome. Ou seja, um louvor continuamente ao Senhor, que é fruto do lábio que confessam o seu nome. Ou seja, eu, antes de me converter, eu cantava um monte de música, né? Com alegrias, música, todo mundo. Aí agora, por que eu não vou cantar e louvar a Deus, né, as músicas do grande rei, do meu Salvador, que morreu na cruz,
pelos meus pecados, né? Que demonstrou um amor ágape, ou seja, um amor incondicional, né? Não um amor filial, que é um amor fraternal, de amigos, não. Foi um amor incondicional, sem eu merecer, um amor ágape. Jesus morreu na cruz sem eu merecer. Então aqui está dizendo o seguinte: eu tenho que louvar a Deus. Eu tenho que louvar a Deus. Lá em casa, quando a gente viajava, né? E quando viaja também, né? Quando tem som no carro, coisa boa é ir ouvindo hinos, né? Músicas, né? E evangélicas, né? Em casa também, não é? Isso é coisa maravilhosa. Não penso nas coisas que são de cima, mas nas que são da terra. Colossenses 3:2. Bom, isso daqui tem sido uma tônica, né? Não penso nas coisas que são de cima, mas as coisas que são da terra. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Onde é que está o seu pensamento? A Bíblia já nos falou, né, hoje, né? E quem quer agradar a carne, quem é dominado pela carne, não pode agradar a Deus. Mas e como é que a gente faz aqui agora? Não pense nas coisas que são de cima, mas nas que são ou ao contrário, né? Ah, tá, ok. Não pense nas coisas que são de cima, mas nas que são da terra. No caso, os crentes carnais, né? Aqui está falando sobre isso. Então, os crentes carnais não pensam nas coisas que são de cima, mas somente nas coisas que são da terra. Que tudo aqui é passageiro, né? A gente está vendo aí que esse momento que a gente vive agora, né, as coisas estão caminhando de certa forma que está na mão de Deus. E em nome de Jesus Cristo, que essas autoridades maiores aí despertam para o conhecimento de Deus e para a entrega a Deus, né? Os próprios cientistas, né? Os governadores, né? E também as pessoas simples, né? As pessoas simples são interessantes. Quando elas saem do coronavírus, elas sempre dão graças a Deus, né? É tão bom assim vê-las dando graças a Deus. Mas você tem pensado mais nas coisas de cima ou nas coisas terrenas, né? Esse é o grande desafio, não é verdade? Às vezes o cara vai lá, compra um carro, né? E cuida do carro mais do que qualquer outra coisa, né? Mas tudo isso passa, né? Às vezes a pessoa vai lá, enfeita a casa de uma cor, de uma forma, que isso também vai passar. Então, você tem se preocupado mais com as coisas da terra ou com as coisas do céu? Então trabalhe para que quando você chegar no céu, você tenha ali as suas coroas, né? As suas pedrinhas. Então em Colossenses, eu vou em Colossenses mesmo, Colossenses 3:3, que diz assim: pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida em Cristo e em Deus. Então aqui está dizendo o seguinte: vocês morreram o quê? Para o pecado, e agora a vida de vocês estão escondidas em Cristo e em Deus. Então, lembra que o velho homem foi crucificado lá em Romanos capítulo 6, né? O velho homem foi o quê? Crucificado, né? E para que o corpo do homem fosse destruído. E agora não sou mais escravo do pecado. Entregue a sua vida a Jesus, meu amado. Você que está aí me ouvindo, seja na cama, seja no sofá, seja andando pela rua, entregue a vida a Jesus, para que o teu corpo do pecado seja destruído, para que o velho homem seja crucificado com Cristo, para que o pecado não tenha domínio e nem escravize a sua vida. Tem muitos jovens escravizados pelo pecado, mas isso não é de Deus. Deus quer te dar uma liberdade. Deus, Ele quer te salvar e te dar uma nova vida. O que passou, essa é a promessa de Deus. O velho homem foi crucificado com Cristo. Aquilo que você fez, meu amigo, minha amiga, o que você fez, vai ser crucificado com Cristo. Aleluia! Vamos caminhando. Crentes carnais, né, não negaram a si mesmo, nem tomaram a cruz para seguir a Cristo. Vamos lá, já aparece isso daí.
não negar a si mesmo, nem tomar a sua cruz para seguir a Cristo. Lucas 9, 23, que diz assim, 9, 23, Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo. Nós somos inclinados para o pecado, nós só temos essa inclinação. Quando o Espírito Santo vem, quando eu aceito Jesus, me põe no prumo. Que coisa maravilhosa, a Bíblia fala que nós somos inclinados para a carne, e quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Mas a palavra de Deus nos diz: se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo. Negue a si mesmo. Melhor você perder, deixar para trás, do que de perder a salvação em Cristo Jesus. Negue-se a si mesmo. O que você tem que negar? O que você tem que negar? Tem pessoas que tem que chegar lá na estante lá, ou chegar e tirar livros de pornografia, sabia? Tem pessoas que têm que fazer isso. Tem pessoas que têm que ir lá no fundo do quintal e pegar aquele engradado de cerveja e tirar, nega a si mesmo. Tem pessoas que têm que fazer isso. Não se consagram a Deus. Romanos 21, 2. Não se consagram a Deus. Já estamos quase chegando ao final, vai, irmãos? Romanos 20. Não se consagram a Deus. Ok, deixaram-se atrair pelo mundo. Deixaram-se atrair pelo mundo. Vamos lá. João 2,15. João 2,15 diz assim: então ele fez um chicote de corda e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Deixaram-se atrair pelo mundo. Aqui está falando, né, no templo, né, e onde Jesus chegou e viu a forma com que ele encontrou aquilo. Jesus não gostou nada da forma, né? E aí Jesus, a Bíblia relata que ele não ficou satisfeito, né, amados? Então a gente não pode deixar atrair pelo mundo. A sua igreja não pode deixar atrair pelo mundo. A nossa igreja não pode deixar atrair pelo mundo. O mundo está doido para entrar na igreja. Está doido? Olha o que Jesus fez. Foi, expulsou as pessoas. Não, isso aqui não é o lugar de vocês, não é dessa forma, entendeu? Então cuidado, porque o mundo está doido para entrar, né, na igreja. Não tem alegria da salvação. Salmo 51, 22. Não tem a alegria da salvação. Esses são os crentes carnais, tá bom? (51, 22). Está lá. Então vamos lá. Devolve-me a alegria da tua salvação. Ou seja, se você perdeu a alegria da salvação, peça ao Senhor essa alegria. Senhor, devolve a alegria da salvação. O crente carnal produzirá as obras da carne, enquanto espiritual produzirá o fruto do Espírito. O fruto apresenta-se através de 9 aspectos ou virtudes presentes na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o Espírito Santo procura reproduzir na vida do crente. Então vamos lá. Amor. É o amor de Deus na sua forma mais elevada e bela. O amor que o levou a dar ao mundo o seu Filho Jesus Cristo, e a esse se entregar para a salvação do homem pecador. O amor ágape é esse amor, o amor incondicional, que Deus amou o mundo, né? E entregou seu Filho para morrer por nós e nos dar a salvação, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Alegria.
É o profundo regozijo do coração, o verdadeiro gosto de viver, a satisfação no Senhor, independente da circunstância. Alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverança na oração. Né? Então, quer dizer, a alegria é o regozijo no coração. É difícil dizer se anda alegre ou não, né? Mas nesse momento tão difícil, não é verdade, irmãos? Mas olha o que a Bíblia nos fala, né? Sobre a alegria. Salmo 35 diz assim: pois a sua ira dura um instante, mas a seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. A Bíblia fala que o choro pode durar. Ou seja, o crente vai chorar, irmãos, vai sofrer, vai ter aflição, mas a Bíblia nos fala que no outro dia, né, vai o quê? Vai irromper a alegria no nosso coração. Aqui em João capítulo 10, né, capítulo 10, João capítulo 15, né, versículo 11, tem uma palavra muito boa para a gente que diz assim: se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Olha o que Jesus disse: para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Quando Jesus está dizendo isso, sabe o que ele está dizendo, irmãos? Está dizendo o seguinte: não precisa beber cerveja, cachaça, droga, não precisa ir para a noitada, não precisa nada disso. O que Jesus está dizendo: que a minha alegria esteja em vocês. Você está me ouvindo? Para que a alegria de vocês seja completa. O que é completo? O que é completo? É que está cheio. Você não precisa preencher mais com isso. Não fique buscando chifre, cabeça de cavalo, não. Não. Jesus está dizendo, está sendo bem claro. Tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Às vezes a gente não compra a calça, né? Não compra a camisa, a mulher vai lá, não compra o sapato, né? Fica triste, fica chororô. Jesus está dizendo, irmãos, você já tem alegria já. Você já tem alegria, e ela é completa. As demais coisas são acrescentadas. Não fica sofrendo, não fica chorando à toa, não. Você já tem uma alegria completa em Cristo Jesus. Glorifique a Deus por isso. Vamos lá. Paz é uma atitude de serenidade, força, calma, tranquilidade e quietude de espírito, produzida pelo Espírito Santo, mesmo na adversidade e na tribulação. O que é paz? Paz é quando você tem uma atitude de serenidade, calma e força, né? Então a paz, ela te leva a ter o que? Serenidade. Ou seja, a coisa está fervendo, né? A coisa está caminhando para o pior, e você vem com a palavra de paz, você vem com a atitude de paz. Você é aquele que põe mais fogo na situação, ou vem com a atitude de paz, né? De tranquilidade? Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou quando o mundo dá. Não perturbe o seu coração, nem tenha medo. Então, Jesus promete dar a paz, não como o mundo dá. Então, seja um agente de paz no seu trabalho, sabe? Um agente de paz na sociedade. Nós somos crentes, irmãos. Precisamos ser esse agente de paz. Como aqui diz aqui em João, né? Já estou em João, capítulo 16, versículo 33. Diz assim, olha que coisa linda: eu lhes digo essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Onde é que a gente tem paz? Em Jesus. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Aleluia. Coisa boa. Eu lhes disse essas coisas para que em mim, em Jesus, vocês tenham paz. Então, se estão falando mal de você, se estão, sabe, fazendo contenda, se amassaram o seu carro,
se te fecharam no sinal, sabe? A Bíblia fala, para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Outra coisa, o crente vai ter aflição, irmão. Contudo, tenha ânimo, não desanime. Vamos levantar do sofá, da cama, não desanime. Eu venci o mundo. Amém. Glória a Deus. Vamos caminhando. Longanimidade é a qualidade dada por Deus que faz o homem ser paciente na provação. Você é paciente na provação? Não é fácil. Realmente, sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Então a Bíblia nos fala para sermos pacientes na tribulação, né? Aqui, como a gente pode ver aqui, em Lucas 6:27, mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, ame os seus inimigos, façam bem aos que odeiam. Lucas 6:32 diz assim: que mérito vocês terão se amarem os que o amam? Até os pecadores amam os que os amam. E o 35, né, diz assim: amem, porém, os seus inimigos, façam bem e emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Então a benignidade é isso, é você fazer o bem, né? O bem sem esperar receber nada de volta. Então, amados, essa é a benignidade. Seja bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando assim como Deus vos perdoou em Cristo Jesus. A gente quer o perdão de Deus, né? Mas a gente não quer perdoar as pessoas. Vamos lá, estamos caminhando para o final, né? Benignidade, falamos agora também. Bondade. Bondade é generosidade em favor e em ação de outras pessoas. Quem faz o bem aos outros, a si mesmo faz. O que é a bondade? Você fazer bem aos outros, não é? Fazer bem aos outros. O homem cruel causa o seu próprio mal. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-os mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo Jesus. Atos 10:38 vai falar um pouco sobre bondade, né? Atos 10:38. Diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Ou seja, ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo o bem. Então, bondade é isso, é andar por toda parte fazendo o quê? O bem, né? Às vezes a gente quer colocar no pedestal aquela pessoa que anda fazendo o bem. Isso tem que ser para mim também. Isso tem que ser também para você que é cristão. Fidelidade. Fidelidade significa confiabilidade total, lealdade absoluta. É a qualidade que torna uma pessoa digna de confiança. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Saiba que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhes darei a coroa da vida. Essa carta foi escrita à igreja de Esmirna, que estava passando por aflição e pobreza. Além de ter aflição e pobreza, a Bíblia fala que o diabo ia colocar, né, alguns crentes, né, na cadeia. Aflição, pobreza, ainda iam ser presos, mas eles iam continuar o quê? Fiéis, fidelidade. Precisamos de crentes fiéis, que estão passando por aflição, por pobreza, que as coisas não estão indo bem em seus negócios,
né? Igual a igreja de Esmina, e aqui foram presos, né? Alguns crentes da igreja de Esmina foram presos, mas não negaram Jesus. A fidelidade é algo muito interessante, porque alguns irmãos acabam abandonando a igreja porque ouviu, né, um murmurinho contra ele, sabe, falta de fidelidade, né, camaradagem, deixou, né, a amizade, de ter aquela amizade, e isso daí acaba encurralando alguns crentes, né, aí, de outra maneira, essa fidelidade, ela fica meio suspensa no ar. Nós temos que termos fidelidade com o Senhor. A gente está vendo a igreja de Esmina aqui, né? Aflição, pobreza, e agora o diabo ia colocar alguns crentes, né, na cadeia, mas eles continuavam fiéis. Nós temos que continuar fiéis, meu irmão. Olha só, a gente está aqui, ó, no tempo de pandemia. Pandemia, sabe o que nós estamos orando? Para que os crentes continuem fiéis, quando voltar o tempo normal, porque já nos preocupa, viu? Já estamos preocupados com alguns crentes, se eles vão continuar firmes na fé ou não. Isso já está nos preocupando, sabe? Então já estamos orando sobre isso, tá bom, queridos? Então vamos manter a fidelidade, vocês são importantes, né? Importantes para todos nós. Mansidão descreve o caráter em que a força e a brandura estão juntas. Significa que ainda que a humildade, suavidade e gentileza estão presentes. Portanto, como o povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Então, mansidão descreve o caráter em que a força e a brandura estão juntas. Você é uma pessoa mansa, né? Você é uma pessoa gentil, né? Quando você vai para o Rio de Janeiro, aí você vê aquele slogan, né? Gentileza gera gentileza, né? A gente não sabe quem é o autor daquilo ali, mas é uma coisa que chama atenção, na verdade. Não estou dizendo ser filósofo, não quero entrar nesse contexto, mas ali na Brasil, ali, embaixo dos viadutos, está escrito lá, gentileza gera gentileza. Mas o que nós temos que aprender em relação à mansidão é sermos pessoas mansas. Você vai evitar muitos males na sua vida. Com certeza será uma grande verdade. E aí estamos caminhando para o final, domínio próprio. Expressa autocontrole, autodisciplina, temperança e moderação. Descreve a força interior pela qual o crente se controla. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude. A virtude, conhecimento, ao conhecimento, domínio próprio. O domínio próprio é perseverança, e a perseverança é a piedade. Exemplos em Jesus Cristo. Domínio próprio é o autocontrole, né? E eu tenho duas coisas que me preocupam. Duas coisas. Fidelidade, né? Como é que vai terminar essa pandemia aí, né? Os crentes, né? A gente está orando para os crentes continuarem firmes, ardendo no coração deles, estarem na casa de Deus, né? E outra coisa que me preocupa é o autocontrole. O autocontrole, né? Essa pandemia não está sendo muito gentil para o autocontrole, não. Então nós, como crentes, né, o velho homem já foi crucificado, então temos que ter o quê? Autocontrole, né? Em meio à provocação, né? Em meio a aspectos negativos em nossas vidas, tanto profissional, né? Como também relacionado à saúde. Então nós temos que ter esse autocontrole, né? Aspecto negativo em que se tange a relacionamentos, né? Marido, esposa, filhos, a coisa está em ebulição, queridos. Então precisamos de ter o que? Autocontrole. Bom, a maior característica da vida na plenitude do Espírito é a manifestação do fruto do Espírito Santo nessa vida. Que Deus nos ajude a crescer espiritualmente, amém? E em direção à plenitude do Espírito, a produzir o fruto do Espírito em nosso viver diário, para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens. Olha que versículo lindo. Para que vejam as suas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está no céu.
Que coisa maravilhosa. Amados, nós vamos orar agora, tá bom? E temos os projetos, relacione as virtudes do Espírito. Em seguida, escreva com suas palavras o significado de cada uma dessas virtudes e depois analise a presença de cada uma delas em sua vida. Em oração, decida o que você pode fazer para melhor cultivar aquelas virtudes que não têm se manifestado constantemente em seu viver. Memorize Gálatas 5, 22 e 23. Aproveite os seus relacionamentos para colocar em prática as virtudes do fruto do Espírito. Compartilhe com os outros a importância de viver o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é para que a gente o quê? Viva ele com as outras pessoas, compartilhe com outras pessoas, né? Por isso que nós temos esse fruto do Espírito. Se relacione com outras pessoas. Vamos orar. Deus, obrigado pelo fruto do Espírito e pelo velho homem que foi crucificado, Senhor. Já foi crucificado, e para que o corpo do pecado seja destruído, amado Deus, e que não sejamos escravos do pecado. E se alguém está nos ouvindo agora, Senhor, que o Senhor possa salvar, que essa pessoa não seja dominada mais pelo pecado, porque o Senhor tem uma nova vida para ela. Ajuda-nos, Senhor Deus, a vivermos fruto do Espírito. Pai querido, cada um que foi passado aqui, foi estudado aqui, e que possamos manter a fidelidade, que essa pandemia não nos desanime na fé, mas possamos manter o coração aquecido e autocontrole e demais frutos que nós estudamos. Em nome de Jesus. Amém.